Juízes, capítulo 16. Sansão se prostitui, arranca portões de Gaza, sucumbe ante Dalila, é preso e o cegam. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas, dizendo-se: Sansão entrou aqui. Puseram-se em cerco ao redor, pois, e por toda a noite, espreitaram em emboscada contra ele a porta da cidade. Porém, durante toda a noite guardaram silêncio, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então mataremos. Porém, Sansão ficou deitado até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, agarrou as duas folhas da porta da entrada da cidade, juntamente com ambas as suas ombreiras, e juntamente com a barra de trancar, as arrancou fora, pondo-as sobre os seus ombros, e a levou para cima, até o cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disto, aconteceu que ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: enganosamente persuade-o, e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos subjugá-lo para que o amarrássemos, para que assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poder afligir? E Sansão lhe disse: se me amarrasse com 7 varetas de vimes frescos, que ainda não tivessem sido secadas, então eu me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus trouxeram a ela 7 varetas de vimes frescos, que ainda não tinham sido secadas, e ela o amarrou com elas. E ela tinha homens espreitando em emboscada, escondidos na câmara interior. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele quebrou as 7 varetas de vimes frescos, como se quebra o fio da estopa ao sopro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora, peço-te, com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: se me amarrasse fortemente com cordas novas que ainda não houvessem sido usadas para trabalho algum, então eu me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ela tinha homens espreitando em emboscada, escondidos em uma câmara interior. Então ele rebentou elas para longe de seus braços, como a um único fio de linha. E disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim, e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderias tu ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres as 7 tranças dos cabelos da minha cabeça, juntamente com a urdidura da teia. E ela fixou isso com o torno do tear, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou fora o torno, o tear e a teia. Então ela lhe disse: como podes tu dizer, tenho amor por ti, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a alma dele se angustiou até chegar próximo da morte. E ele lhe declarou todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque tenho sido nazireu para com Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse eu a ser rapado, então seria de mim a minha força, e eu me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que ele já lhe tinha declarado todo o seu coração, ela enviou a chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo o dinheiro na mão deles. Então ela o fez dormir sobre os joelhos dela, e chamou por um homem, e fez com que este rapasse as 7 tranças do cabelo da cabeça dele, e ela começou a afligi-lo, e retirou-se dele a força dele. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão.
E despertou ele do seu sono e disse: sairei aí ainda esta vez como dantes, e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus o agarraram e arrancaram-lhe os olhos e o fizeram descer a Gaza. E o amarraram com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho na casa de encarceramento. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo depois que ele foi rapado. Sansão faz ruir o templo de Dagom, matando a si mesmo e a 3.000 filisteus. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para sacrificar um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus entregou a Sansão, nosso inimigo, nas nossas mãos. Semelhantemente, vendo-o, o povo louvava ao Deus deles, porque eles diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, quando o coração dele já estava alegre, disseram: chamai a Sansão para que façamos dele diversão. E chamaram a Sansão para fora da casa de encarceramento. Fizeram dele diversão e o fizeram estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o firmava, segurando-lhe pela mão: permite-me, e deixe que eu apalpe as colunas sobre as quais se sustém a casa, para que eu me apoie contra elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e havia sobre o teto cerca de 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão ser feito diversão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, rogo-te, que te lembres de mim, e fortalece-me, rogo-te, só mais esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue eu dos filisteus pelos meus 2 olhos. Assim fortemente empurrou Sansão contra as 2 colunas do meio, sobre as quais se sustinha a casa, e apoiou-se contra elas com a sua mão direita em uma e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morreu com os filisteus! E estirou-se para fora com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que ele matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e o tomaram, e subiram com ele, e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E ele julgou a Israel durante 20 anos. Juízes capítulo 17. Efraimita Mica coloca ídolo de prata e éfode em sua casa de ídolos. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, razão por que lançaste maldições, e de que também falaste aos meus ouvidos, eis que esse dinheiro está comigo. Eu o tinha tomado. Então lhe disse sua mãe: bendito sejas tu do Senhor, meu filho. Assim ele restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem esculpida e uma imagem de fundição, de modo que agora o restituirei a ti. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e a deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma imagem de fundição que ficaram em casa de Mica. E teve este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode e terafim, e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, mas cada homem fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Mica designa o levita Jonatas como pai sacerdote em sua casa de ídolos. E havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que pudesse achar um lugar. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: de onde vens tu? E ele lhe disse: sou um levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que se achar um lugar. Então lhe disse Mica: habita comigo e sê para mim por pai e por sacerdote. E cada ano te darei 10 moedas de prata,
e um conjunto de vestes, e teu sustento. E o levita entrou. E o moço levita concordou em habitar com aquele homem, e o moço tornou-se para ele como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço tornou-se seu sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita para me ser por sacerdote. Juízes capítulo 18. Danitas, que buscavam conquistar mais herança, consultam Jonatas. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias uma tribo dos Danitas buscava para si herança para habitar. Porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte toda a sua herança. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo 5 homens, provenientes de seus confins, homens valorosos de Zorá e de Estaol, a espionar e investigar toda a terra. E lhe disseram: Ide, investigai a terra. E chegaram à montanha de Efraim até a casa de Mica e passaram ali a noite. E enquanto eles estavam próximos da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. E viraram-se de modo a entrar lá. E lhe disseram: Quem te trouxe para cá? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? E ele lhes disse: Assim e assim me tem feito Mica, pois me tem contratado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Rogamos a ti, consulta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho em que vamos. E disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que vais está diante da face do Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela habitava confiantemente, conforme é o costume dos sidônios, quieto e confiado. Não havia ninguém possuindo a autoridade de restringir, e que por qualquer coisa pudesse pôr em vergonha a alguém naquela terra. Também estava longe dos sidônios, e não se comunicavam com homem algum. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e seus irmãos lhe disseram: Que dizeis vós? E eles disseram: Levantai-vos e subamos contra eles, porque atentamente olhamos sobre a terra, e eis que é muitíssimo boa. E estareis vós aqui inativos? Não sejais preguiçosos, e irdes para entrar a tomar posse desta terra. Quando fordes, chegareis a um povo confiado, e a uma terra larga de extensão, porque Deus a vós a entregou nas mãos, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali em jornadas da tribo dos Danitas, desde Zorá e desde Estaol, 600 homens cingidos com suas armas de guerra. E subiram e armaram suas tendas em Kiriat Jearim, em Judá. Então chamaram a este lugar Mané-Dan. Até este dia de hoje, eis que está por detrás de Kiriat Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Danitas tomam de Mica, o levita, ídolos e éfode, conquistam Laís, estabelece idolatria sob Jonatas. Então os 5 homens que haviam ido espionar a terra de Laís anunciaram e disseram a seus irmãos: Sabeis vós também que naquelas casas há um éfode e terafim, e uma imagem esculpida e uma imagem de fundição? Agora, pois, considerai o que haveis de fazer. Então partiram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e perguntaram por seu bem-estar. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, cingidos com suas armas de guerra, postaram-se à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que haviam ido para espionar a terra, entraram ali, e tomaram a imagem esculpida, o éfode e o terafim, e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé, à entrada da porta com os 600 homens que estavam cingidos com as suas armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem esculpida, e o éfode e o terafim, e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: Que estás fazendo? E eles lhe disseram: Cala-te, põe a tua mão sobre a tua boca, e vem conosco, e sê-nos por pai sacerdote. Porventura é melhor a ti ser sacerdote da casa de um só homem, do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel?
Então alegrou-se o coração do sacerdote e tomou o éfode e o terafim e a imagem esculpida e entrou no meio do povo. Assim eles se viraram e partiram, e puseram seus filhos pequenos e o gado e a bagagem adiante deles mesmos. E estando eles já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas próximas à casa de Mica reuniram-se e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram os seus rostos e disseram a Mica: Que é que tens? Que tanta gente convocaste? Então lhe disse: Os meus deuses que eu fiz, me tomastes, juntamente com o sacerdote, e partistes. Que mais me resta agora? Como, pois, me dizeis, que é que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: Não seja tua voz ouvida próxima a nós, para que porventura homem de ânimo mau não se lancem sobre ti, e tu percas a tua vida e as vidas daqueles da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que era mais forte do que ele, virou-se e voltou à sua casa. Eles, pois, tomaram as coisas que Mica tinha feito e o sacerdote que ele tivera, e chegaram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram ao fio da espada e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não se comunicavam com homem algum. E a cidade estava no vale que está junto de Bet-Reob. Depois, eles reedificaram a cidade e habitaram nela. E chamaram o nome da cidade Dan, conforme ao nome de Dan, pai deles, que nascera a Israel. Porém, anteriormente, o nome desta cidade era Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem esculpida, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, eles mantiveram estabelecida para si mesmo a imagem esculpida que fizera Mica durante todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló.